Agora nós vamos conversar com o advogado Guilherme Colim. Boa tarde, doutor Guilherme. Boa tarde, Roberta. Tudo bom? Tudo bem. Vamos trazer um assunto que é auxílio-doença e recusa de tratamento cirúrgico. Não raras vezes o segurado está totalmente incapaz para o trabalho e recebendo benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, mas ele, o segurado, teria como resolver o problema mediante um tratamento cirúrgico. Isso. Ele pode se recusar a fazer o tratamento e seguir recebendo benefício? Sim. O segurado tem o direito de não fazer qualquer tratamento cirúrgico que não deseje, não precisa dar justificativas, até recomendo que dê, recomendo que explique, mas não é obrigado a dar justificativa para a sua recusa ao tratamento cirúrgico e a sua recusa não pode justificar o cancelamento do benefício previdenciário. Esse tema é tranquilo no judiciário, mas não é tranquilo junto ao INSS. E do ponto de vista do INSS, o que ele poderia fazer quando o segurado ele se recusa a fazer uma cirurgia? O INSS, dependendo do caso, e esta avaliação é dele, INSS, ele poderá encaminhar aquela pessoa para uma reabilitação profissional. E aí, em havendo a reabilitação profissional, o benefício será cancelado, mas não por conta da recusa, e sim por conta da própria reabilitação. Algumas doenças advêm de acidente, outras doenças são equiparadas a acidente, outras doenças não são nem equiparadas e nem são frutos de algum acidente, né? A reabilitação profissional, quando decorrente de uma doença laboral ou quando decorrente de um acidente, ajuda bastante na discussão sobre o benefício de auxílio-acidente. Isso é um outro assunto, mas, então, a grosso modo, o INSS poderá promover a reabilitação profissional. Qualquer pessoa que receba a reabilitação profissional, qualquer pessoa que seja reabilitada, tenha ela se recusado a fazer algum tratamento médico ou não, terá o benefício previdenciário cessado, a menos que ela demonstre que a incapacidade perdura após o processo de reabilitação profissional. E o segurado, quando ele se recusa a fazer tratamentos médicos não cirúrgicos, mas que tem efeitos colaterais, o INSS poderá cancelar o benefício por conta da recusa do tratamento? A recusa no tratamento não cirúrgico que tenha algum efeito colateral, ela não ensejará o cancelamento, porém, diferente do que acontece com a recusa à cirurgia, a recusa do tratamento não cirúrgico deverá ser justificada pelo efeito colateral e é do segurado o ônus de provar este efeito colateral. Dois exemplos. Medicação psiquiátrica, alguns medicamentos psiquiátricos têm como efeito colateral a impotência sexual. Isso é um motivo justo para a recusa do tratamento, mas o ônus da prova é do segurado. Outro exemplo, alguns tratamentos médicos geram sonolência, déficit de atenção, perda de foco. É o caso dos tratamentos para dependentes químicos, mas muitos outros. Às vezes um tratamento ortopédico em que a pessoa tem muitas dores, precisa tomar medicação forte para combate à dor. O efeito colateral poderá ser incapacitante. Às vezes a incapacidade não vem da doença, vem do efeito colateral do tratamento. Então, só que, como eu falei, a recusa, que é a pergunta, recusa ao tratamento, se for de tratamento não cirúrgico, o justo motivo pela recusa deve ser demonstrado e comprovado pelo segurado, sob pena de aí sim o benefício poder ser cassado, ser interrompido pelo INSS.
E os efeitos colaterais do próprio tratamento podem gerar incapacidade laboral? É possível que uma doença não incapacitante justifique o auxílio-doença tão somente por conta dos efeitos colaterais? A doença não incapacitante com tratamento que produza efeitos colaterais. O efeito colateral de um tratamento qualquer poderá gerar a incapacidade. Nós temos um exemplo, por exemplo, é bom, né? Perdão pelo erro de fala. Nós temos o exemplo da visão monocular. Uma pessoa com visão monocular, na maioria das vezes, não está incapaz para o trabalho. Uma pessoa com visão em ambos os olhos, mas que esteja fazendo o tratamento em um deles, e este tratamento, muitas vezes, tem efeitos na capacidade visual, poderá, então, gerar esta incapacidade. Usei agora há pouco o exemplo das doenças psiquiátricas. Imaginemos uma pessoa que tem uma depressão ou qualquer doença psiquiátrica, que esta doença por si só não é incapacitante, mas ela tem o direito de se tratar. Ela tem uma doença que não é grave o suficiente para incapacitá-la para o seu trabalho. Mas, seja pelo motivo que for, ela tem o direito de se tratar. E aí, aquele tratamento produz como efeito colateral a sonolência. Um exemplo, a sonolência, o efeito colateral de algumas doenças psiquiátricas, a sonolência, essa sim é incapacitante. Vamos usar o exemplo da dependência química. Nem todo dependente químico é incapaz para o trabalho. Não é, nem todo é. Muitos são, mas nem todo dependente químico é incapaz para o trabalho. O dependente químico, ao fazer um tratamento psiquiátrico, ele toma uma série de medicações. Essas medicações que o dependente químico utiliza, ela pode, embora muito eficiente no trato para a dependência química, ela pode provocar falta de foco, dificuldade de fala, conversa mais travada, pensamentos mais truncados, mais lentos, a própria sonolência. E isso, dependendo da função daquele segurado, tão somente o efeito colateral será suficiente para incapacitá-lo. HIV, o tratamento para HIV, o coquetel fornecido para o tratamento para as pessoas portadoras do HIV, não em todas, é claro, mas em algumas pessoas, ou muitas, eu não sei qual é o percentual, geram efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais, por si só, também poderão ser incapacitantes, dependendo da função, Roberta. E não existem casos de segurados que preferem ficar prolongando a doença apenas para ficar recebendo o benefício de auxílio-doença? Sim, provavelmente sim. Agora, nós precisamos saber como que ocorre este prolongamento da doença. Se for de maneira fraudulenta, eu não preciso explicar, né? Onde o INSS comprovar uma fraude, ele tem o direito de cancelar o benefício. Agora, para o próprio INSS, para a própria administração pública, fica um alerta, digamos, vamos fazer de conta que algum representante da administração pública vai se influenciar pelo que eu estou aqui falando. O segurado, muitas e muitas vezes, tem condições de pagar um tratamento particular, mas ele não tem obrigação de pagar por este tratamento pela via privada. Não tem obrigação, por quê? Porque ele já paga os impostos, assim como eu pago, e assim como você que está em casa paga. Aí o SUS, dependendo da região e da especialidade médica, impõe aos doentes uma fila de espera enorme. Eu, Guilherme Colim, provavelmente, provavelmente não, certamente, caso tivesse alguma doença e tivesse condições de abreviar o seu tratamento, de resolver o problema o quanto antes, eu faria. E eu acredito que essa é a maneira moralmente mais recomendada. Agora, quando alguém prolonga o tratamento da doença
por conta da ineficiência e lentidão do SUS, conduta que eu considero reprovável, mas esse alguém está jogando com o manual embaixo do braço. Isso somente acontece pela administração pública de baixa qualidade que nós temos, em que algumas especialidades, um exame médico ou um tratamento médico, cirúrgico ou não cirúrgico, leva anos para ser realizado pelo SUS. E aí, olha só, pessoal, o SUS demora para executar um tratamento médico. E aí, aquela pessoa que não está recebendo o tratamento com a agilidade que deveria, fica um tempo muito maior recebendo um benefício previdenciário e sem produzir riqueza. Algumas vezes ela até gosta dessa situação, mas outras vezes não. Então, sim, existem casos, Roberta. Agora, em grande parte que eu vejo é a demora no tratamento decorrente da má gestão do serviço de saúde pública. São informações muito importantes e um debate muito importante que o senhor traz, doutor Guilherme Colim. E é um assunto que pouco as pessoas têm conhecimento. E muito obrigada, de fato. Doutor Guilherme Colim, o senhor gostaria de deixar algum contato seu, alguma última informação? Claro, por favor. WhatsApp, 51 99985 7991. Telefone fixo, 51 32 28 12 19. No YouTube, canal Saiba Direito. E no Instagram, meu Instagram pessoal, colim.guilherme.